Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o balanceamento das equações químicas, beleza? Primeiramente, para começar a falar sobre as reações químicas, vamos falar um pouquinho desse cientista aqui, Lavoisier, tá bom? Lavoisier, ele diz o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá bom? Então, essa é a grande frase de Lavoisier. E o que isso tem a ver com química, né? O que tem a ver com a lei da conservação da massa? Quer dizer que não importa o que aconteça, tá bom? Nada vai ser criado, nada vai se perder, apenas as coisas vão se transformar, vai acontecer um rearranjo, tá bom? Das moléculas e dos átomos. Então acontece isso, né? Esse rearranjo, tá ok, galera? Então tá aqui, quando a gente fala dessa lei da conservação, se eu tenho aqui o magnésio, né, se juntando uma equação química com uma reação química entre o magnésio e o oxigênio, né, eu tenho aqui 24 gramas de magnésio e aqui tem 16 gramas de oxigênio. Se aqui é uma reação e no final, depois da reação, tem um óxido de magnésio, no fim das contas vai dar 40 gramas, né? Porque 24 mais 16 dá 40. Então, aqui nada se perdeu, nada se criou, nada apareceu novo, tá bom? Tudo se transforma. Então, aqui a gente teve uma transformação, mas a massa final é igual à soma, né, dos reagentes, né? Esse aqui é o produto, esse aqui é os reagentes, tá bom? São os reagentes. Então, nesses reagentes, a gente tem essa transformação, esse rearranjo, mas nada se perde durante a reação química. Não é à toa que se eu fizer um experimento, tá bom? Eu coloquei aqui, você sabe que bicarbonato de sódio mais vinagre, né, ácido acético. Se eu fizer um experimento aqui, né, botar um balão para nada se perder, nenhum gás sair desse recipiente. Se eu fizer essa reação, no fim das contas, o mesmo tá aqui, ó, a mesma massa vai estar igual, tá bom? Antes da reação, depois da reação, então nada se perdeu. Claro que se não tivesse esse balão, iria acabar saindo gás carbônico e esse valor aqui estaria mudado. Então por isso que se bota aqui a bexiga para impedir que o gás saia, né, e o valor seja alterado. Então antes da reação, depois da reação, os valores eles permanecem. E isso é a lei de Lavoisier, né? A lei da conservação das massas. Beleza? E agora a gente tem a lei de Proust, que fala exatamente a mesma coisa, sendo que com proporções constantes. Ou seja, se aqui eu tenho um carbono, né, essa reação química vai manter a proporção de que se eu tivesse dois carbonos, eles vão obedecer a mesma proporção. Entendeu, galera? Então, se eu tenho aqui ó, um carbono grafite, né, mais oxigênio, né, duas moléculas de oxigênio, eu vou ter aqui um gás carbônico, tá bom? Aqui, se eu tenho, aqui fala, ó, toda vez que vier esse número na frente da molécula, isso aqui vai ser chamado de coeficiente, beleza? Todo esse coeficiente fala da quantidade de moléculas. Professor, o que é molécula? Molécula é um conjunto de átomos que se juntam para formar uma molécula, tá bom? Então, a molécula é formada pela união de átomos, beleza? E átomo é o elemento que forma essas moléculas. Então, galera, aqui vai dizer quantas moléculas eu tenho. Esse coeficiente 2 fala que eu tenho duas moléculas de grafite, tá aqui, ó, né? Como só tem uma, eu poderia dizer também átomo, tá bom? Nesse caso aqui, ó, dois aqui na frente, esse coeficiente fala que eu tenho duas moléculas de oxigênio, e é exatamente isso aqui, ó, tá bom? Na proporção, na mesma proporção desse de cima eu vou ter também aqui embaixo, tá bom? Aqui fala que eu tenho duas moléculas de gás carbônico, tá bom? Então tá aqui, então esse coeficiente está sempre multiplicando a quantidade de moléculas. Beleza? Então, essa é a lei de Proust, que fala que as proporções são constantes, né? De uma molécula, eu vou ter uma reação aqui, aqui eu já vou ter uma proporção de 2 para 2 para 2. Tá ok, galera? Então,
Nesse balanceamento químico, né, você vai entender que esse coeficiente, como eu falei, está multiplicando a molécula, tá bom? E esse índice aqui, ele fala da quantidade de átomos que tem essa molécula. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio e aqui eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, ou gás hidrogênio. Aqui eu tenho 2 moléculas de água, tá bom? Esse 2 aqui fala que eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui. Beleza? Então, isso aqui é a quantidade de moléculas, enquanto isso aqui é a quantidade de átomos que existe. Tranquilo? Então, quando eu falar que isso aqui é uma reação química, essa parte aqui, essa primeira parte, vai ser chamada de reagentes, tá bom? São as que vão participar da reação química, né? Se juntando ou se separando para formar um produto, tá bom? Vai ser essa outra parte. Depois da setinha significa que ocorreu a reação, ok? Aqui eu tenho um metano, né? O gás metano tem uma molécula de metano, né? Esse 4 aqui significa que eu tenho 4 hidrogênios aqui nesse metano. Quando não vem nada, significa que é 1. Toda vez que não aparece nada, significa que é 1. Se aqui não vem um nada no carbono, significa que tem um carbono aqui. Beleza, galera? E aqui, ó, eu tenho 2 moléculas de oxigênio, né? Gás oxigênio. Tá aqui o 2, né? Falando que tem 2 átomos de oxigênio aqui. E aqui é a quantidade de moléculas nesse coeficiente. Aqui eu vou ter uma molécula de gás carbônico, né? Não veio nada aqui, significa que tem um, tá ok, galera? Tem 2 átomos de oxigênio aqui. Esse aqui eu tenho 2 moléculas de água, tá bom? Aqui, ó, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Se não vem nada aqui, significa que tem um, tá ok, galera? Beleza. Então, para fazer o balanceamento, se faz um macete que é a palavra macho, né? Ah, professor, isso é muito leso. Pois é, a galera inventa essas coisas para facilitar a tua vida. Macho significa M de metais. Primeiro você vai balancear uma reação química. Você vai começar pelos metais, depois pelos ametais, depois vem o carbono, hidrogênio e oxigênio, beleza? Macho, né? Primeiro os metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Ah, professor, mas o carbono ele é um ametal, mas primeiro você vai balancear qualquer outro menos o carbono, tá bom? Depois que você vai balancear o carbono, onde é que fica esses elementos na tabela periódica? Então tá aqui, ó, aqui é uma tabela periódica e aqui eu vou ter aqui, ó, nesse rosinha eu vou ter os metais. Todos esses elementos aqui são os metais, beleza? Você não precisa decorar isso, que geralmente em uma prova sempre vão lhe dar uma tabela, geralmente te dão uma tabela periódica. Aqui são os ametais, esse grupo aqui, ó. Então, primeiro os metais, essa galera que está aqui, né, meio rosa. Depois os ametais, essa galera aqui, ó, que está em amarelo. Semimetais é uma transição, né, os elementos que são transicionais, essa galera de verde. Tá ok? Alguns livros consideram essa galera de verde como ametal também. Então você classifica eles como ametal. Você pode classificar eles aqui nesse grupo aqui amarelo. E os gases nobres, essa galera que está aqui, né? Esses elementos que está em azul, beleza? Então primeiro ametal, primeiro o metal, depois o ametal, depois o carbono aqui, ó, o hidrogênio que está aqui, beleza? E o oxigênio que está aqui. Tá ok, galera? Vamos tentar balancear essa equação aqui. Eu coloquei uma equação simples, que é bem comum na biologia, a equação da respiração, beleza? O nosso corpo ele tem a glicose, se une com oxigênio, né? Lá nas mitocôndrias. E aí, no processo das reações químicas, vai acontecer a liberação do gás carbônico e água, né? No produto da respiração. Mas se a gente fizer as contas de quantos átomos está antes da equação e depois da reação, né? A gente vai ver que há um desbalanceamento e a gente precisa balancear. Porque conforme a lei de Lavoisier, né, antes da reação tem que ter a mesma quantidade de átomos depois da reação. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então só acontece um rearranjo aí.
Então tá aqui, ó. Eu tenho 6 carbonos e aqui eu tenho 1 carbono. Se eu fizer a conta aqui, ó, só tem 1 aqui, tá bom? 12 hidrogênios, eu tenho 12 aqui, ó, tá bom? Enquanto que desse lado eu só tenho 2, tá aqui, beleza? Oxigênio, eu tenho 6 aqui, né? Mais 2 aqui, né? No final das contas tem 8 desse lado, enquanto desse outro lado eu só vou ter 2 aqui e 1, e quando não aparece nada significa que tem 1 aqui, beleza? No final das contas eu tenho 3 oxigênios. Está completamente desbalanceada. Como é que eu posso balancear, professor? Vou ter que colocar os coeficientes aqui na frente das moléculas para poder balancear elas. Então, provavelmente a gente vai começar com a palavra macho, né? Metais, não tem nenhum metal, tá bom? Ametais, né? No caso, já poderia começar com carbono, né? Macho, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vou começar com carbono aqui, ó. Tem esse carbono que está desbalanceado. Aqui tem 6, aqui tem 1. Beleza? Então, o que é que eu faço para aqui ficar 6? Eu tenho que colocar um 6 aqui para multiplicar todos esses átomos dessa molécula. E aí eu coloco um 6 aqui, né? Então, esse coeficiente vai multiplicar toda a molécula. Vai ser 6 vezes 1, né? Vem para cá, né? 6 vezes 1 dá 6, beleza? Mas aí eu vou multiplicar esse 6 também, multiplica esse 2 aqui, né? Ele multiplica a molécula toda, pessoal. Então, vai ser 6 vezes 2, né? 6 vezes 2 vai dar 12. Tá ok, galera? Então, nesse lado, eu já balanceei. Esse, em relação a esse, já está balanceado. Vamos passar agora para o hidrogênio. Aqui tem 12 e aqui tem 12. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que colocar um número aqui que multiplique para ficar igual a esse. Então, qual seria? Seria 6, né? 6 vezes 2 dá 12. Então, onde é que está o hidrogênio? Está aqui, ó, desse lado. Então, eu vou colocar um coeficiente 6 aqui, né? 6 vezes 2 vai dar 12, né? 6 vezes 2 vai dar 12. Então, eu vou estar equilibrando de um lado para o outro. 12 aqui, tá ok. Mas calma aí, calma aí. 6 vezes 1, que também vai multiplicar o oxigênio, né? 6 vezes 1 vai dar 6. Então, vamos botar essa conta aqui também, né? 6 vezes 1 vai dar 6. Olha só. Equilibrei o carbono, equilibrei o hidrogênio, e agora no oxigênio eu já tenho 12 aqui e 6 aqui. Eu tenho aqui ao total 18, tá bom? E nesse lado eu tenho 6 aqui e 2, eu só tenho 8. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar um número aqui, né, e alguma molécula aqui para poder balancear. Então eu tenho que multiplicar o oxigênio que está faltando. Eu não vou colocar nesse aqui, porque eu vou acabar multiplicando a molécula toda. Então eu vou pegar esse hidrogênio que está isolado aqui e colocar, né? Tá faltando aqui, aqui tem 12 mais 6, tem 18, aqui tem 8. O que é que eu posso fazer? Eu posso colocar um 6 aqui, né? Fazer um 6 vezes 2 vai dar 12, né? 12. Então vamos lá, ó. 6 vezes 2 vai dar 12. 12 mais 6 vai dar 18. Então, desse lado eu vou ter 18 oxigênios e desse outro lado eu vou ter 18 oxigênios. Então, a conta está balanceada, beleza, pessoal? Tá aqui o balanceamento como é feito, né? A forma mais simples que eu pude mostrar para vocês. Valeu, até a próxima aula.